capítulo 2. Carta de Paulo a Tito, capítulo 2. Vamos ler então do verso 9 ao verso 10, somente 2 versículos. Carta de Paulo a Tito. Nós temos em nossas mãos a carta de Tito, que é um texto onde nós vemos instruções de Paulo a Tito, que foi organizar as igrejas na ilha de Creta. Então eu falei isso recentemente para vocês aqui no texto que nós lemos, e nós vamos continuar então essas instruções, essas recomendações do apóstolo Paulo a Tito. Carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículos 9 e 10. Diz assim, todo mundo com Bíblia aí? Diz assim a palavra de Deus: quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda fidelidade, a fim de ornarem todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Nós vamos fazer mais uma oração? Feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, nós somos gratos a Ti, porque o Senhor é misericordioso para conosco. Que seja este o momento que o Senhor vai nos exortar, vai nos repreender, vai nos admoestar, vai nos ensinar por meio da Tua palavra como o Senhor quer e o que o Senhor quer que façamos. Nos ensine então, Pai, por meio da Tua palavra. Nos ajude a compreender a Tua vontade, que sejamos homens e mulheres aqui, jovens, alcançados pela Tua palavra, para glorificarmos a Ti, em nome de Jesus. Essa é a nossa oração. Amém. Meus irmãos, nós então estamos nessa série. Nós fizemos aqui uma analogia à carta de Tito como trilhos para um trem que precisa andar nas linhas, né? O que nós falamos quando alguém está com uma vida bagunçada? Falamos que a vida está desgovernada, né? Está fora dos trilhos. Então, a analogia na exposição aqui da carta de Tito é justamente essa, é colocar as nossas vidas nos trilhos. E os trilhos são justamente a palavra de Deus, os seus preceitos, bem como a vontade de Deus para a nossa vida. Então, nós começamos lá no capítulo 1 falando da liderança, como essa liderança deve ser na igreja e na nossa vida, como também a nossa vida se assemelha a um trem que está numa trilha, nos trilhos ali, e precisa de tripulação, precisa de rota, precisa de destino. O nosso destino é a vida eterna. Então nós falamos isso ali naquela primeira mensagem. Depois trouxemos uma mensagem logo no capítulo 2 sobre a vida dos homens. Então como esses homens, como os maridos, como os homens têm instrução para colocar a sua vida nos trilhos. Depois falamos com as mulheres, alguns irmãos me procuraram para reclamar, falou que pegou mais leve com as mulheres, eu discordo, não acho que foi assim, mas depois nós falamos com as mulheres, como as mulheres devem ter uma vida nos trilhos. O pastor Jonatas esteve aqui no último domingo e pregou como os jovens podem e devem ter uma vida nos trilhos. Então hoje nós vamos continuar no capítulo 2, que são instruções gerais, e vamos falar de uma vida profissional, como a vida dos empregados crentes deve ser. Como ter uma vida nos trilhos, uma vida profissional nos trilhos. Talvez alguns adolescentes e jovens aqui vão dizer: Everton, mas eu nem trabalho ainda, você já quer, tu posso ir embora então, já estou dispensado? Calma, você vai usar isso para a sua vida, e quando a sua mãe mandar você lavar a louça, você já sabe como que você tem que fazer, como que você tem que agir. Então nós vamos falar aqui de uma vida profissional nos trilhos. Talvez nós pensamos então aqui, como muitos crentes no país pensam: Everton, mas é o seguinte, eu sou crente aqui, ó. Aqui que é a minha vida com Deus. O que meu trabalho tem a ver com isso? Trabalho é uma maldição. Quem já ouviu isso? Trabalho é o pecado. Adão caiu, agora eu tenho que trabalhar. Adão pecou, Eva errou lá, e agora eu estou aqui, em frente às máquinas, em frente ao computador, fazendo planilha, estou aqui trabalhando. Veja, muita gente pensa assim, que o trabalho foi dado ao homem como um castigo. Como se o seguinte: Adão, você ia viver uma vida tranquila e boa, só ir na rede aí tomando água de coco. Mas como você pecou, agora você vai ter que trabalhar. Deus não fez isso. Deus não fez isso. Veja que antes do pecado, Deus dá ao homem o que nós chamamos de mandato cultural. O mandato que ensina, ou que dá ao homem a sua relação tanto com a cultura quanto com o trabalho. Quem deu nome aos animais? Adão. Esse foi um trabalho de Deus para Adão. Deus falou: olha, criei vocês, agora governem. Deus falou para Adão: Adão, cultive esse jardim.
Adão, guarde o jardim, é responsabilidade sua. Deus deu o trabalho ao homem antes mesmo da queda. Então nós precisamos começar esta pregação, este sermão, dizendo o seguinte: o trabalho não é castigo. Se você tem ido trabalhar todos os dias e você bate o cartão e começa a amaldiçoar porque você acha que é um castigo, não é um castigo. Deus deu o trabalho ao homem como uma forma de glorificar a ele. Há um conto, uma história de que Lutero, na época da Reforma, foi perguntado por um sapateiro, dizendo: Lutero, é o seguinte, vocês falam tanto da glória de Deus, de glorificar a Deus, de honrar a Deus, de glorificar a Deus, só lhe deu glória em latim, mas veja, eu sou um sapateiro, conserto sapatos aqui na minha sapataria, como eu vou glorificar a Deus? Faça o melhor sapato e venda-o por preço justo. É assim que você glorifica a Deus. O nosso trabalho, a nossa expressão cultural, a nossa relação com o mundo, com a produtividade, é uma forma de glorificar a Deus. Você precisa entender que o seu trabalho não é uma punição, que o seu trabalho não é um castigo e que Deus não criou o ser humano para viver a ociosidade, para ficar só deitado na rede, tomando água de coco, descansando. Deus criou o ser humano para se relacionar tanto com ele, quanto com seus irmãos e também com o trabalho. Então veja só, este é um pequeno texto onde nós faremos e pegaremos aqui estas instruções de como esses empregados, aqui chamados de servos, devem se tratar. Deus, então, fala com Paulo e por meio da vida de Paulo, usando o apóstolo Paulo, ensina a Tito como os servos, os empregados, como aqueles que trabalham lá na ilha de Creta, que já foi denominada aqui por pessoas preguiçosas, servos dos seus próprios estômagos, que não ligam para ninguém, né, mentirosos, como esses homens crentes da igreja devem ser quanto à relação com o seu trabalho. Então nós vemos ele começando o texto aí, dizendo o seguinte no versículo 9, quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor. Veja, há aqui o pedido de Paulo para que Tito ensine os irmãos a serem sujeitos, submissos, obedientes aos seus senhores. Então, uma primeira marca que nós vemos aqui, quanto a esses empregados, esses funcionários cristãos, ele tem que saber ser submisso, obediente. Paulo está resumindo aqui em uma única palavra toda a formatação do trabalho prestado por um crente. Ele deve ser obediente e submisso. Veja, esta submissão aqui não é ultrajante, nem humilhante. A submissão é uma característica cristã. Você vai ver em vários e vários textos o ensinamento do crente a ser submisso, obediente. Tanto é que a submissão da esposa ao marido reflete a submissão do próprio Cristo. Nós vamos ver até esta submissão estar ligada à humildade de Cristo, quando Paulo vai dizer aos Filipenses capítulo 2, que Cristo obedeceu até a morte de cruz. Ele diz, humilhou-se, sujeitando-se, ou seja, sendo submisso à vontade do Pai, à vontade do seu Pai. Meus irmãos, nós como cristãos devemos nutrir, devemos cultivar em nós o sentimento de submissão, de ser sim submissos, de ter sim aquele que está acima de nós. Quando Cristo foi dizer aos seus discípulos, aquele que quer ser o primeiro, ele disse, aquele que quer ser o primeiro, sirva a todos. Você quer ser o maior? Seja então o menor. Ah, mas eu queria tanto ser o CEO da minha empresa. Se fosse eu, nossa, eu tinha dado um jeito já. Tinha resolvido todo esse... Você quer ser o CEO? Você quer ser o maior? Então seja o menor. A submissão não é uma vergonha. A obediência, a sujeitão ao patrão, ao chefe, àquele a quem você deve submissão, isso não é humilhante. Ao contrário, é uma honra. É uma honra. Deus preparou a autoridade acima de nós. Lá em Romanos capítulo 13, Paulo vai dizer que nós devemos respeitar as autoridades, obedecer às autoridades, porque foi Deus quem deu essa autoridade a eles. Não, você não entendeu, Arthur. Paulo está falando aos romanos aqui no Império Romano. O líder, o imperador aqui é um ímpio. É terrível. Como Paulo diz uma coisa dessa? Sim. Nós devemos ser sujeitos mesmo quando o nosso chefe, o nosso patrão é ímpio. Nós vamos ver Pedro falando isso. Nós vamos ver lá em 1 Pedro capítulo 2, versículos 18 e 19, ele diz, sujeitem-se a seus senhores com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. Então tem empregado, tem cristão que fala, não, eu até queria obedecer direitinho, trabalhar direitinho, mas tenho que dar uma cozinhada no galo lá na empresa, porque meu chefe é muito ruim.
Não, eu tenho que dar umas faltadas de vez em quando, meter uns atestados, porque não dá. O meu patrão não presta, você não conhece ele. Veja, Pedro está dizendo. A palavra do Senhor, inerrante, inspirada, suficiente para nós, ela é infalível e ela diz: sejam sujeitos aos seus senhores, mesmo quando eles são maus, quando são maus patrões. E nós precisamos compreender que isso é importante para nós. Meus irmãos, mesmo que ele não seja razoável, nós devemos estar em submissão. Pedro vai continuar dizendo, porque é louvável que, por motivo da sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Você sofreria por Deus? Você consegue olhar para a sua empresa que tem lá um chefe ruim, olhar para ele e falar: Senhor, eu só obedeço para honrar a Ti, para a minha consciência para contigo? Ou será que Deus não faz tanta diferença na sua vida assim que você não se importa? Será que se nós olharmos para Cristo e falar: Senhor, por amor a Ti eu vou sofrer, menos se meu chefe pegar no meu pé? Aí eu não aguento ficar pedindo relatório em cima da hora, aí não dá. Que sofrimento é esse que nós vamos sofrer então? Se nós não conseguimos obedecer o nosso patrão, não conseguimos trabalhar de forma exaustiva ali pela nossa consciência com Deus, obedecer o patrão e falar assim: não, eu obedeço porque eu sou crente. Que está errado, tá, mas eu obedeço porque eu sou crente. Infelizmente, em alguns lugares é o contrário, né? Os meus últimos trabalhos foram em indústria e, irmãos, eu tive amigos de trabalho, colegas de trabalho crentes, que dava vergonha. Que dava vergonha. Eu já contei alguns testemunhos aqui durante as nossas aulas de EBD, né? De alguém, você evangelizar alguém, falar, e ele falar: mas fulano não é da sua igreja não, né, Everton? Fulano não é da sua igreja não, porque olha ali. Meus irmãos, nós como crentes, trabalhando em uma empresa, temos uma ferramenta poderosa para a evangelização. O que é, Everton? Devocional? Não. O que é? Um folhetinho? Ah, é o vídeo? É o Instagram da igreja? O que é? É o nosso testemunho. É o nosso testemunho. O nosso testemunho é uma ferramenta poderosa de evangelização. Quando nós não vivemos como os escarnecedores que estão à nossa volta. Quando nós não vivemos como aqueles que são extremamente pecadores, conscientes e que vivem isso de bom grado, quando nós não vivemos assim. Se nós chegamos num lugar e aquele lugar muda, se as pessoas nos tratam diferente, se elas vão fazer algo ilícito e falam: não chama fulano porque ele não vai participar porque é crente, isso é uma ferramenta poderosa de evangelização. Mas o contrário também é verdadeiro e muito triste. Se um crente diz: eu sou crente, de que igreja você é? Presbiteriana. A igreja presbiteriana, quase 600 anos, meu irmão. Aqui é 6 séculos de igreja, tradicional. Vem lá da reforma e tal. Só que você chega no seu trabalho e dá o pior testemunho que você poderia dar. Ela vai falar: olha, parece que John Knox não ensinou direito para você. Parece que John Knox não ensinou direito. O Westminster não está fazendo tanta diferença assim na sua vida. Veja, meus irmãos, a nossa ferramenta é o testemunho. E durante essas características que nós vemos Paulo ensinando a Tito aqui, nós vamos ver o quanto isso é importante. Nós somos sujeitos submissos e assim nós ganhamos as pessoas que estão à nossa volta. E nós precisamos viver da maneira que Deus nos chama, para viver como empregados que dão testemunho em sua empresa. Mas veja, há agora algo ainda melhor para refletirmos. Veja o que continua dizendo aí o versículo 9. Quanto aos servos que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhes motivo de satisfação. Em algumas versões, a ARC, por exemplo, Almeida Revista Corrigida, e algumas outras versões de traduções de equivalência formal, vai falar sobre agradar. Agradando o seu Senhor, agradando, dando satisfação, é justamente isso. Paulo está se referindo aqui a não só um trabalho de submissão, como nós vimos, mas também de excelência. De excelência. Um crente, ele não trabalha, no seu trabalho, ele não faz só o básico. Um crente genuinamente cristão, maduro, no seu trabalho, ele não é um funcionário regular, mediano. Ele é o melhor. Ele faz com excelência. Quando o patrão é perguntado: quem aí tem o melhor trabalho, entrega o melhor produto, faz o melhor trabalho? Fulano. Fulano, não sei se é porque é crente, não sei se é porque ele não torce para o Corinthians, não sei o que é. Eu sei que ele faz um trabalho excepcional. Ele faz um trabalho excepcional. Este faz com excelência. Veja,
dando satisfação, irmãos, muita gente não quer viver isso aqui. Paulo está dizendo a Tito aqui que nosso trabalho precisa ser do agrado do nosso chefe. Lá em Efésios capítulo 6, versículo 5, diz que nós precisamos trabalhar não para os homens, mas nós trabalhamos para o Senhor. Se Cristo fosse o seu chefe, se Cristo fosse o seu patrão, o seu Senhor, que tipo de trabalho você entregaria a Ele? Se fosse ao Senhor que você devesse as suas aulas, os seus relatórios, o seu trabalho, o seu produto, como você faria isso? Mas o que Paulo aos Efésios vai dizer lá no capítulo 6 é que quando nós trabalhamos, nós temos que trabalhar como se fosse para o Senhor. Você vai dizer, não, mas para quem eu trabalho está mais para o diabo do que para Jesus, você não está entendendo. Mas não tem a ver com isso. Não está relacionado a quem recebe o nosso trabalho. Não está relacionado a Ele. Nós não temos nenhum comprometimento por quem nós ou para quem nós trabalhamos. Mas o nosso comprometimento é com a palavra de Deus, que é critério para o cristão. Se você trabalha até hoje e faz, não, eu vou fazer, mas eu faço só o básico. Não, mas você pediu só isso. Eu sabia que ia dar errado, mas também tem gente que faz assim. Quantos crentes eu já vi falando assim, não, eu sei que vai dar errado, mas estou nem aí. Mandou entregar, vou entregar. Trabalhei no meu último emprego de analista de qualidade. Irmão, eu pegava cada coisa. Cada relatório. E falou, mas você não sabe que está errado? Mas mandou, pô. Mas sabe que esse parâmetro aqui vai dar? Não, eu estou aí. Ah, tá aí, ó, tá feito, não tá? Tá vendo? Mas cadê a proatividade? Cadê? Não, mandou fazer, eu fiz. Irmãos, crente não é assim. Crente não é assim. O crente no trabalho, ele não é conhecido por um trabalho medíocre. Ele não pode ser conhecido por um trabalho medíocre. O patrão, o chefe não pode olhar para um crente e dizer, não, aquele ali é meia boca, mas pelo menos ele é crente, não fala palavrão, não bebe, dá menos trabalho. Mas o serviço dele também não é essas coisas. Não, não pode ser conhecido por isso. Paulo está dizendo, Tito, ensine os empregados, os servos, a trabalharem com submissão e com satisfação, agradando o seu patrão, com excelência, entregando um bom trabalho, fazendo um bom produto, fazendo aquilo que satisfaça o seu patrão. Essa é uma segunda característica. Além de um trabalho submisso, um trabalho excelente. Um trabalho excelente. E muitos de nós temos o prazer de fazer isso, de entregar um trabalho excelente. Mas nós não podemos deixar de vigiar para não cairmos em pecado e começar a desanimar, em se desapontar, talvez esperando reconhecimento. Quantos, labutam, lutam, fazem tudo que podem para conseguir uma promoção, mas não fazem isso para glorificar a Deus. Quantos eu já vi vender e vilipendiar princípios morais cristãos por causa de uma promoção? Não, mas você não é crente? Não, você não está indo lá na igreja. Não, mas eu tenho que dar uma moral pro chefe aqui, então eu vou tomar só um aqui com ele aqui, umas 2, 3, só para ganhar confiança. Não, mas eu sei, mas é uma mentirinha só, Everton, só para tá aqui, eu estou precisando de um aumento aqui. Veja, não. O crente não pode lidar com esse tipo de situação. De onde essas coisas aí que você traz? Não, eu trago lá da empresa. Fala, eles dão lá, fala, nada, põe na mochila isso aí. E a gente vai falar sobre isso. Irmãos, crentes que vilipendiam o que tem para poder ganhar uma promoção ou um aumento de salário. O trabalho não é um castigo, o trabalho é uma forma de glorificar a Deus e não fazer o contrário. Primeiro, sendo submisso. Segundo, fazendo com excelência. E terceiro, um cristão verdadeiro com a sua vida profissional nos trilhos não é uma pessoa que não obedece às normas da empresa. Não, Everton, isso daí não está na Bíblia, não é possível. Vamos lá. Leia comigo o versículo 9. Ainda quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhes motivo de satisfação e não sejam respondões. A palavra grega aqui, eu preciso falar, é antilegontos, que significa se opor ou oposição, falar contra, ir contra. Esta é justamente uma ideia de oposição àquilo que é colocado. Veja, irmãos, nós temos que, às vezes, nos submeter não só ao nosso chefe, mas ao que a empresa propõe para nós. Você vai lá e assina um contrato, é a sua palavra que está ali. Quantas pessoas elas batem de frente à igreja? A empresa é um sentimento de sindicalista que o pega, que ele não é mais crente, agora ele é da CUT. Ele fala, não, está tudo errado. Irmãos, você assinou um contrato. Mas eu não gosto da empresa. Ore a Deus para Deus mudar o seu emprego.
Quantas vezes nós oramos para irmãos mudarem de horário na empresa? Quantas vezes? Irmão, eu estou trabalhando lá, o salário é bom e tal, mas esse horário está acabando comigo. Irmão, vamos orar. Vamos orar que Deus vai mudar o seu horário. O que custa? Agora, não, as pessoas vão lá, esses crentes vão lá e são respondões, argumentam contra. Um crente não pode ser assim. Meus irmãos, trabalhar com excelência é ter também um espírito de excelência, um comportamento de excelência. Um funcionário crente, ele deve ser tratável, empático, compatível. Eu tive um amigo no trabalho, um colega no trabalho, que ele é de uma igreja muito conhecida, muito grande, aqui no Brasil. E ele era presbítero nessa igreja. E eu trabalhava numa linha de produção nessa empresa, ninguém gostava de trocar turno com ele. As pessoas falavam assim, não, eu troco turno com todo mundo. Não, pode com todo mundo, mas com fulano não dá. Ele é muita encheção de saco. Você não consegue nem tratar com ele, tudo reclama, inventa mentira, anota errado, faz um monte. Presbítero. Chegava comigo na segunda e falava, Everton, culto ontem, ó, nossa, mas lá ninguém aguentava o cara. Argumentou, tudo tá errado. Não, tá errado, não tem que ser assim, tá devendo hora e não sei o quê. Irmãos, nós não podemos ser respondões, argumentuosos, tudo nós temos um argumento, tudo nós vamos contra, tudo nós vamos acionar o Lula, a CUT e falar, tá errado, essa empresa vai fechar, irmãos. Não podemos ser assim. Trabalhe sendo submisso, trabalhe com excelência e trabalhe também aceitando as normas da empresa que você trabalha. Aquele contrato que foi dado a você, aquilo que foi combinado com você. Ah, mas eu não gosto, mas está errado. Mas aí, então, ore a Deus e peça para que Deus mude você de trabalho. Mude você de empresa. Senhor, não está dando, não estou conseguindo glorificar a Ti, estou perdendo a minha paz, o meu testemunho. Me ajude, Senhor. Essa CLT está acabando comigo, me dê uma empresa. Ore a Deus. Ore a Deus. Eu tenho certeza que quando você pede, nós lemos esse texto aqui já, de João capítulo 14, Jesus disse assim, tudo que pedires em meu nome, isso farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Se você tem intenção de glorificar a Deus, com certeza Deus fará. Se a sua oração é para que Deus seja glorificado, com certeza Deus vai abrir porta. Agora, quantas igrejas fazem a campanha das 12 portas? Mas a porta não é para glorificar a Deus. Essa porta não será aberta. E quando for aberta, vai ser um problema. Todos os nossos pedidos, as nossas orações devem ser para que Deus seja glorificado. Você vai dizer, pai, você está vendo, eu estou tentando, mas não dá. Querem que eu assine um documento ilícito, querem que eu minta, querem que eu seja falso, eu não vou conseguir trabalhar aqui. Não dá para continuar assim. Irmão, glorificar a Deus. Nós cantamos aqui, a sua graça é melhor que a vida. Aí a gente canta aqui, só que chega o nosso trabalho e fala, não, nosso trabalho é um pouquinho melhor, um pouquinho melhor que a graça. Não posso deixar isso aqui, o salário é muito alto. O dinheiro, o status é muito bom, o carro da empresa, é isso, é aquilo, veja. Nós precisamos ser crentes que entendem essa necessidade de que o trabalho seja para glorificar a Deus. Submissos, com excelência, não respondões. Em quarto lugar, o funcionário crente, meus irmãos, ele é sempre honesto. Veja comigo o versículo 10 aí. Nem precisava falar isso aqui, com certeza todo crente é honesto, né? Não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade. Meus irmãos, nós precisamos falar obviedades. E Paulo sabe disso. Paulo sabe que precisa falar coisas óbvias aqui. E ele escreve a Tito dizendo, Tito, ensina aí para os servos que o que não é deles, eles não podem pôr a mão. Ensine eles a não furtarem. Ensine eles a não roubarem dos seus senhores. Para que eles sejam dignos de fidelidade, de confiança. Não cometam peculato. Já ouviu isso? Faz tempo, hein? Não sejam esses que roubam, que furtam. Como eu disse, o exemplo que eu dei anteriormente, né? Pessoas que levam para casa, põe na mochila. Ah, essa aqui, a empresa tem muito, vai sentir falta não. E ó, coloca lá. Vai lá. Irmãos, não. Nós devemos ser homens, mulheres, jovens que trabalham e que são dignos de toda fidelidade. Mas você fala assim, Everton, eu nunca coloquei nada da empresa na minha mochila, graças a Deus. Deus me guardou. De vez em quando, Everton, eu vou lá no cantinho lá do almoxarifado e tiro um cochilinho de 4 horas, assim, ó, mas nunca
Não levei nada da empresa. Às vezes, assim, eu dou uma enganada ali e tal, mas olha, da empresa eu nunca levei nada. Nós também roubamos tempo da empresa. Nós também roubamos tempo da empresa. Pessoas que são chamadas para trabalhar, que aí vão dormir, que aí vão cochilar, que aí vão fazer, dar o seu jeitinho ali, de dar uma tapeada na empresa. Falar, a empresa tem muito dinheiro, a empresa é rica, meu chefe é rico, patrão é rico, não vou precisar disso aqui não. Irmãos, mas não tem a ver com o emprego que nós temos. Não tem a ver com o patrão, não tem a ver com a empresa. Tem a ver com quem nós fomos chamados para ser. Tem a ver com quem nós somos. Tem a ver com o que Cristo fez por nós. Ah, Everton, mas aí você também quer que eu seja besta, né? A empresa vem, toma tudo de mim, a empresa faz eu trabalhar igual um condenado, isso e aquilo, e eu não posso tirar nenhum por cima da empresa? Não, não. Porque Cristo nos chamou para ser diferente. Cristo nos chamou para seguir o seu exemplo. Você consegue pensar em Jesus sendo um malandrão? Você consegue pensar nisso? Você consegue pensar em um Jesus insubmisso? Jesus diante de Pilatos. Pilatos querendo ouvi-lo, dizendo, olha, fala aí que eu vou tentar te ajudar. Eu vou dar um jeitinho aqui, vamos lá. Fala, e Jesus quieto, não falava nada ali, sendo julgado. E Pilatos fala assim, você entendeu que eu tenho poder para te livrar e para te condenar? Você entendeu quem eu sou? Pilatos está falando assim, ó, você tem oportunidade aqui, vamos lá, fala alguma coisa, vamos tentar se arrumar aqui, eu não quero fazer nada com você. E Jesus disse assim, nenhuma autoridade você teria se do alto não lhe fosse dada. Jesus não tem jeitinho com ele, malandrão, não, você consegue pensar num Cristo assim? Esse é o seu Senhor, esse é o nosso Senhor. E nós, seguindo ao nosso Senhor, não podemos ser diferentes dele. Não pode chegar na nossa vez e nós sermos os malandrões, os que dão um jeitinho, os que enganam. Nós devemos ser dignos de toda fidelidade. Fidelidade. E a empresa já não confia em nós, né? Nos funcionários. Empresa nenhuma já confia no você. Faz o seguinte, ó, não precisa marcar ponto não. Trabalha aí, tá? Trabalha e faz o que precisa fazer, não precisa marcar nada não. Você já viu alguma empresa fazer isso? É muito difícil, né? Talvez no Google, né? Quem trabalha no Google diz que é assim, né? Mas no geral das empresas, você chega e você anota. Você marca a hora que vai almoçar, a hora que volta, a hora que sai, porque a empresa não confia em você. Ela quer que você anote. Que se der algum problema, tem que provar. Sua palavra não basta. Nós já vivemos no tempo da desconfiança. Já vivemos num senso de um contra o outro, empresa contra o funcionário. Nós não precisamos agravar isso sendo funcionários desonestos, não verdadeiros, indignos de fidelidade. Ao contrário, nós precisamos ser referências para a confiança. O nosso patrão, o nosso chefe, aquele que administra a empresa em que trabalhamos, tem que olhar para nós e falar, não, ali eu confio. Não, pode entregar nele que ali... Não, entrega, sim, fecha o olho, ali... Não ser alguém ao contrário, fala, não sei não, hein? Quem falou? Ih, rapaz, aí não confia não, hein? Esse daí não passa muita confiança, não. Paulo precisa falar obviedades a Tito. Precisa ensinar coisas óbvias. E nós também precisamos aprender coisas óbvias. Nós não tocamos naquilo que não é nosso. Nós não tocamos naquilo que não é nosso. Primeiro, submissão. Segundo, excelência. Terceiro, não respondam. 4, honestos. E, em último lugar, 5, nós vamos entrar numa marca importante também. Esta fidelidade nos ensina algo interessante. Por quê? Porque ela tem um propósito. Leiam comigo aí o versículo 10, o final aí. Diz assim, ó, não furtem, né? Pelo contrário, deem prova de toda fidelidade. Para quê? A fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Antes que você pense ou que alguém que está ouvindo esta pregação pense o seguinte, você está pregando isso aí porque você quer que a empresa lucre, você quer que a pessoa veja a igreja presbiteriana bem e tal, com bons crentes, qual que é a intenção disso aqui? Veja qual a intenção que Paulo está dizendo para sermos bons funcionários aqui. A fim de quê? Para quê? Qual é a definição? Qual é o objetivo? Ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. O nosso trabalho com excelência, submissão, não respondendo, sendo honestos, é para que Deus seja glorificado.
Eu já disse aqui algumas vezes e você precisa decorar isso. Lá no breve catecismo nós aprendemos pela palavra de Deus. Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. Sabe qual é o propósito da sua vida? Não é enriquecer, não é ser um bom filho, não é dar alegria aos seus pais, né? Não é falar, eu só quero dar alegria à minha família. Não, é glorificar a Deus. Por isso, quando Paulo escreve aos jovens, mulheres, aos homens, para terem uma vida nos trilhos, para ter uma vida organizada, uma vida ordenada, a ideia é a fim de ornar, de enfeitar, de aparecer, de mostrar, de decorar aquilo, o quê? A doutrina do nosso Salvador. Nós somos bons empregados, não para que as empresas enriquem e queiram contratar crentes, mas porque o nosso Deus nos chamou para que a nossa vida glorifique a Ele. Viver uma vida sem entender o nosso propósito é uma vida vazia. Passar por essa vida aqui, sem saber que nós somos chamados para glorificar a Deus com ela, é uma vida totalmente vazia. Você pode conquistar o que for. Você pode chegar onde ninguém chegou. Você pode olhar para os homens e mulheres mais famosos do mundo. Se não glorificar a Deus, se não tiver a intenção de glorificar a Deus com a sua vida, esta vida é uma vida vazia. É perseguir sonhos vazios. É perseguir projetos sem nenhum tipo de vontade de Deus ali, que Deus seja glorificado. Paulo está dizendo que esta doutrina precisa ser ornada pela nossa vida, pelo nosso testemunho. Esta é a intenção. Então, um empregado com uma vida nos trilhos, um crente que tem no seu trabalho uma vida nos trilhos, uma vida profissional nos trilhos, ele é sujeito, ele trabalha com excelência, ele não é respondão, ele é honesto e ele tem um propósito no seu trabalho: glorificar a Deus. E nós precisamos parar um pouco aqui e entender um pouco mais de forma aplicativa isso. Se você se perguntasse de forma sincera e respondesse a si mesmo de forma sincera: por que você trabalha? Qual o motivo do seu trabalho? Por que você faz aquilo? Aqueles que não ganham um salário externo, as mulheres ou os irmãos, não têm um emprego fora. Trabalham em casa, cuidam da casa. A maioria mulheres. Por que ela faz isso? Qual a intenção? Mas eu trabalho, lava a louça, faço as coisas lá, porque senão, já viu, né? Irmão fulano é chato, aí chega e reclama. É essa a intenção? Não, eu faço porque minha mãe sempre me ensinou, então eu sempre gostei. É essa a intenção. E o seu trabalho é para quê? Não, eu trabalho porque lá o salário é bom e tal, eu estou querendo trocar de carro, estou querendo comprar apartamento, eu estou querendo isso, aquilo, outro. Querendo ter uma boa qualidade de vida. Assim, quando eu era criança, eu era pobre. Aí quer se vingar da pobreza, né? Quer trabalhar igual um doido, conquistar tudo que não teve, comprar um monte de Danone, um monte de sucrilhos, né? Essa é a intenção do seu trabalho. Para que eu trabalho? Para que eu saio de casa todos os dias? Meus irmãos, se a intenção da nossa vida não for glorificar a Deus, for louvar a Deus, fazer com que a nossa vida realmente renda graças, renda glória ao nosso Deus, nós vivemos uma vida vazia. E mais uma vez ecoa a frase de Cristo Jesus muito e muito forte, impactante, quando ele diz: o que adianta o homem conquistar o mundo inteiro? Jesus fazendo uma pergunta, né? Do que adianta conquistar o mundo inteiro? E aí você pode levar para onde você quiser. Jesus está falando daquela época de homens com celeiros cheios, falando: esse aí é o homem mais rico aqui da Galileia. Mas você pode se referir à fama, a dinheiro, a status, a tudo que você pensar, reconhecimento nas redes sociais. O que adianta? Jesus olha e diz: o que adianta tudo isso? E perder a própria alma. Isso realmente é uma vida vazia. Isso realmente é uma vida vazia. Eu usei outro exemplo aqui um outro dia e que cabe muito bem agora, e talvez alguém aqui não tenha ouvido. Estávamos aqui no Clube do Livro com a mocidade, lendo o livro O Deus que Destrói Sonhos. E lá tem uma citação que diz o seguinte: quando nós perseguimos os nossos sonhos, muitas das vezes nós nos assemelhamos a crianças que correm atrás de uma pipa no meio da rua. Você já viu aquelas crianças que correm atrás da pipa? O mandado e sai, né? Só que ela não vê nada. Ela não vê limite de casa, ela não vê cerca, ela não vê muro, ela não vê via,
ela não vê barranco, a criança quer o pipa. Porque os olhos dela estão. E você passa por aquele pipa, você fala, mano, que bobagem, um pipa, isso não é nada, é vazio. Mas para aquela criança, aquele pipa é tudo. É semelhante a nós. Deus olhando para os nossos sonhos e dizendo, nossa, que bobagem. Esse sonho não é nada, isso daí não faz nenhum sentido. E nós estamos encantados, correndo e correndo atrás. Mas há um problema muito grande nessa analogia. Muitas crianças, os meninos que correm atrás dos pipas, às vezes não prestam atenção na via e se colocam na frente de carros. Quantas vezes nós não vimos, né, Deus guardar crianças que quase foram atropeladas, que você teve que gritar, que o carro teve que frear, falando, ô meu, presta atenção. E nós somos assim também. Às vezes, perseguindo os nossos sonhos, nós nos colocamos na frente, ou no encontro, ou na direção da ira de Deus. De Deus chegar a dizer e falar, não, você está longe de mim. Se esse é o seu sonho, se esse é o seu projeto de vida, se essa é a intenção da sua vida, você está bem distante do que eu tenho para você. Você está beirando receber a minha ira e não a minha aprovação. Se a minha vida profissional não é uma vida para glorificar ao meu Deus, se o meu trabalho não reflete a glória ao meu Deus, se eu não faço isso para que ele seja glorificado, eu estou correndo atrás de um pipa vazio, uma bobagem. Não vale muita coisa. Vai molhar, vai acabar, depois eu nem tenho mais. Um cristão não deve viver uma vida assim. Nós não somos espiões, crentes com vida dupla, né? Aqui na igreja canta, fala, Deus, tu és tudo. Sai lá fora, Deus não é mais nada. Tudo funciona, tudo é tudo, menos Deus. Nós não somos assim, não fomos chamados para ser assim. Fomos chamados para entregar a nossa vida. Quando nós cantamos, o que eu posso dizer, o que eu posso fazer, se não entregar o meu coração a ti? O que eu vou entregar a Deus? O que eu vou dar a Deus? O que eu vou fazer? Se não entregar o meu coração, a minha vida, tudo que eu tenho. Quando Paulo chama Tito a ensinar esse povo de Creta a viver esta vida, a intenção é que Deus seja glorificado. Que a doutrina do nosso Salvador seja ornada. Seja ornada. Você tem muita oportunidade de evangelizar no seu ambiente de trabalho. Aí você fala, não, mas eu não sou assim, Everton, sabe? Falo e tal, eu sou meio na minha. O seu testemunho é o testemunho de alguém que foi encontrado pela graça de Deus. Spurgeon disse, a graça que não me muda, não me salva. Se você foi alcançado por uma graça salvadora, essa graça vai mudar e transformar a sua vida, a ponto desse testemunho ser evangelizador, dar aberturas para a pregação do evangelho. E é isso que nós buscamos. Porque nenhuma vida vale a pena sem Cristo. Ninguém tem uma vida profissional adequada e satisfatória se não tiver Cristo Jesus. Sem Cristo você não tem nada. Não, você não entendeu. Eu tenho muitas pós-graduações, muitas faculdades. Eu estudei, eu fui para Harvard, eu fui para longe estudar. Eu sou muito preparado. Sem Cristo, isso não é nada. O que nós ouvimos é Cristo dizendo, o que adianta você ganhar tudo isso e perder a sua própria alma? O que adianta você ganhar tudo isso e perder a sua própria alma? Que seja essa declaração que fique guardada em nosso coração. A vida profissional nos trilhos é uma vida que glorifica e louva ao nosso Deus. Meus irmãos, vamos colocar de pé. Vamos fazer uma oração para encerrar o nosso culto. Senhor Deus e Pai, nós somos gratos a Ti. Pai, nós louvamos o Teu nome e engrandecemos a Ti. Estamos felizes por estar na Tua casa. Estamos felizes porque o Senhor é misericordioso. E o Senhor nos adverte, o Senhor nos exorta, o Senhor nos admoesta, nos ensina. O Senhor nos tira nessa posição que muitas das vezes nós entramos, uma posição confortável de uma vida que nos agrada, mas que infelizmente não agrada tanto a Ti. E por meio da Tua palavra, Senhor, nós aprendemos como deve ser a nossa vida profissional. Que o Senhor nos ajude, então. Ajude a sermos submissos, a trabalhar com excelência, a não sermos opositores, respondões, sermos honestos em nossas empresas, em nossos trabalhos, em nossos lares e, acima de tudo, que tenhamos o propósito de glorificar a Ti. Pai, que olhem para nós e verdadeiramente vejam Cristo. Que olhem para nós e verdadeiramente vejam a obra da Tua graça salvadora sobre a nossa vida. Que
que olhem para nós, Pai, e vejam homens e mulheres que foram alcançadas pelo Evangelho Salvador. Não só que vão à igreja, não só que cantam, não só que leem a Bíblia, mas pessoas que realmente têm uma vida nos trilhos, uma vida que glorifica a Ti. Pai, nos ajude, em nome de Jesus, a fazer a Tua vontade a cada dia. Nos ajude a glorificar a Ti com a nossa vida, porque nós sabemos que é difícil. Nós erramos, nós vacilamos, nós escorregamos, caímos, mas é o Teu Espírito Santo que nos direciona a fazer as coisas certas, que glorificam a Ti. Que o Senhor nos ajude, então, reconhecer os nossos pecados, nos entristecer com eles e mudar a nossa conduta. Em nome de Jesus, nós pedimos e agradecemos. Amém.